Fala galera, estamos ao vivo em mais um Pod 7. Hoje tendo a honra de entrevistar um grande amigo, um grande profissional que veio contar um pouco da sua história e um pouco também da sua área profissional. Seja bem-vindo, Vitor. Estamos juntos, meu amigo. Paz do Senhor. Agradeço, meu irmão, o convite aí. Vamos trazer um conteúdo rico aí pro pessoal. Glória a Deus. Vitão, eu sempre começo com a mesma pergunta. Me conta um pouco da tua história. O nosso público quer te conhecer, quer saber quem é o Vitor. Quanto tempo a gente tem aí? Umas 2 horas, 3 horas. É não, rapaz. Só 1 hora hoje. Mas vai ter a segunda parte depois. Pois pode deixar. Se for deixar para começar a contar a minha história aqui, a gente vai longe. Mas eu gosto de trazer sempre a pegada. A gente conversa muito da parte profissional, mas eu gosto de trazer um leque mais amplo, né? Porque eu vim de uma família de concursados, meu pai é magistrado, e veio aquele direcionamento sempre para eu seguir a área jurídica. E por isso hoje eu sou advogado. Mas eu também eu gosto de sempre me caracterizar primeiro. Eu sou cristão, Glória a Deus. eu sou pai, eu sou marido, eu sou advogado, eu sou planejador financeiro, consultor, palestrante. Então eu gosto de fazer um pouquinho de cada coisa. Eu sou tipo bombril. Glória a Deus. Eu gosto de trazer essa história porque é muito da cultura brasileira, né? A gente seguir a carreira dos nossos pais, da nossa família. E sempre tive muito essa pressão para seguir a área jurídica. Fiquei muito tempo, estudei a parte jurídica e foi na área jurídica que eu aprendi sobre finanças. Na área jurídica. Foi um hobby que virou uma profissão. Porque o que acontece? Quando eu comecei a advogar, num dos escritórios ele me trouxe esse insight. Cara, massa. Ele falou o quê? A gente como advogado, a gente não tem garantia trabalhista, a gente não tem segurança de trabalho, a gente não tem previdência, a gente não tem nada. A gente só tem o nosso salário. Então, se a gente não souber cuidar do nosso dinheiro, a gente não tinha nada. E eu vi o quê? Vários colegas que ganhavam muito dinheiro, mas não tinham uma segurança, não tinham planejamento. Não cresciam. Não cresciam. Verdade. Eu tenho exemplo de amigos, familiares, que fizeram muita grana. Então, situação até ruim, às vezes, porque não tinha isso. E aí eu comecei a estudar finanças. Isso já tem mais de 10 anos. Mais de 10 anos. E aí alguns insights pequenos foram crescendo, porque primeiro eu aprendi como o dinheiro funcionava, como o banco usava nosso dinheiro. Eu até brinco, que uma das coisas que eu sempre falo é um insight que, sei lá, hoje parece bobagem para a maioria das pessoas, mas na época para mim foi uma coisa de outro mundo. Eu fui até uma educação financeira boa em casa, meu pai ensinava, tinha que guardar um pouquinho do dinheiro, Sim. tinha que ter reserva. Só que para mim deixar o dinheiro na poupança, tava guardadinho no banco, para eu tirar a hora que eu quisesse. Só que não. O banco tava pegando meu dinheiro, tava investindo no governo, tava ganhando 100% do dinheiro, tava me repassando 70%. Aí eu, opa, mas como assim? E eu posso tirar o banco e investir direto no governo? Aí o educador que tava conversando, a gente, pode. Mas é difícil, é burocrático, isso é aquela coisa de investimento para quem tem muito dinheiro. Não, tu pode fazer com R$ 30, tu bota lá então eu não preciso deixar no banco. Não. Pô, aquilo ali deu um bug na minha mente e eu comecei a estudar, comecei a estudar, comecei a estudar. Foi logo aquele impacto, porque isso que acontece. Eu tava com um amigo meu, ele me falou do CDB. E eu falei mesmo bem, foi um tempo atrás, eu bem leigo também, eu não sou especialista como vocês, mas eu perguntei, cara, eu tô com dinheiro guardado em casa, tantos mil e tal, eu quero fazer minha reserva de emergência. Aí ele falou, tá aí na tua casa o dinheiro. Gustavo, daqui a um ano vai estar esse mesmo valor. Se tu colocar no CDB, vai estar tal valor. Eu, o quê, rapaz? Mas o que é CDB? Aí ele foi me explicar coisas tão simples. Eu disse, meu Deus. Então, as coisas simples que vocês sabem, o óbvio não é tão óbvio para a maioria das pessoas. E é aquela premissa, o óbvio também tem que ser dito. É exatamente isso. Era coisa super simples. E aí eu comecei a escalada. Só que na época, tava começo de carreira, investia muito baixo. Aí eu comecei a atentar para os detalhes. Por quê? Eu tinha que transferir o dinheiro para uma corretora e da corretora investir. Naquela época não tinha Pix, então eu pagava um TED e um DOC. Todas as vezes que eu ia fazer. E aí eu comecei a avaliar a taxa do DOC, o tempo que demorava para render, para você ter uma ideia de quanto era o dinheiro que eu investia. Eu tenho que me livrar do TED e do DOC aqui. Porque já. Para diminuir aquilo ali, para melhorar um pouquinho.
Aí eu fui no banco. Quando eu fui no banco, pesquisei, eu já não pagava nenhuma taxa do banco, eu já tinha eliminado tudo. Aí eu descobri no banco que hoje, isso é por lei, o banco é obrigado a entregar contas sem taxa, só com serviços essenciais. Pouco a gente sabe, então a gente paga muita taxa de banco porque não sabe isso também. E eu tinha esses serviços essenciais, então, ou seja, eu não pagava nenhuma taxa de banco, então eu pagava o TED e o DOC. Aí o gerente falou, não, então você pega um pacote e você vai ter tantos TEDs, tantos DOCs. Eu, tá bom, legal. Só que eu fazia um TED, 2 TEDs por mês. Eu ia pagar, sei lá, R$50 por 4 TEDs que eu não ia usar. Eu falei pra ele, não faz sentido, eu pago 17 num TED se eu usar, se eu não usar eu vou pagar 50. Aí eu nunca esqueci a cara do gerente, que ele fez assim, faz sentido. E aí eu comecei a diminuir os TEDs e os DOCs para maximizar a besteirinha de rendimento. Na época eu lembro que eu também comecei a fazer o quê? Como meu dinheiro rendia durante o mês, eu recebia dia 5, pagava as contas dia 10. O dinheiro não rendia nada. Eu botei todas as contas pro dia 30. E entre eu receber e eu pagar dia 30, já rendia um pouquinho. Então ali eu fui o tempo todo tendo algumas sacadas que foi melhorando meus rendimentos devagarzinho as coisas aí. E cada detalhe desse foi otimizando ao longo do tempo. E como eu falei que era hobby, aquilo ali eu sempre fui estudando. Na época tu já era advogado? Não. Já. Quando eu comecei já era advogando. E aí por que era hobby? Eu comecei, acho igual a maioria das pessoas fazem. E aí eu vou falar mais na frente um pouquinho sobre questão de tempo e dinheiro. Como era um hobby, eu comecei com um curso gratuito, corretora, de banco, internet. E aí quando eu aprendi tudo que eu podia nos cursos gratuitos, eu comecei a comprar curso de 5, de 10, de 50, de 100. E aí foi escalando. Sim. 1.000, 2.000, 5.000. Quando eu vi, Gustavo, eu estava gastando, já tinha gastado um valor considerável e sem retorno nenhum, diretamente. Obviamente, era conhecimento e utilização. E aí foi o momento que a gente já conversou outras vezes, que aí minha esposa começou a falar, cara, profissionaliza, tu gosta de finanças, fala disso, de tudo. E aí foi naturalmente, foi seguindo esse processo para eu profissionalizar o lado de planejador financeiro. Cara, que massa. Parabéns, parabéns. E é uma área hoje que tu é apaixonado. Gosto. Porque, como tu me falou no começo, tu é advogado, mas também tu tem essa área que tu ama, né? A parte financeira. Mas antes de nós voltarmos nessa área, a Bíblia fala que nós temos que lembrar daquilo que nos dá esperança. Eu queria que tu me contasse alguns detalhes da tua infância, um pouquinho da tua família. Quem era o Vitor quando criança? Quais eram os sonhos do Vitor? Vamos relembrar algumas histórias nesse momento, porque eu acredito que isso talvez vai fazer muito sentido no final do podcast. Vamos lá. Eu sempre fui uma criança muito acelerada. Sanguíneo nato. Então eu sempre fui muito agitado, gostei muito de aceleração. Então eu brinco que até hoje eu sou muito viciado em adrenalina. Eu tenho que me controlar para eu falar mais devagar. Teu perfil, no caso, é influente. Porque nós temos os 4 níveis, eu né? Sou DI. Dominante e influente, eu também. Eu também, geralmente DI. Eu sou DI. E assim, é interessante que nós temos certas dificuldades, realmente, como você falou, de falar menos, de se controlar em alguns momentos. Tanto é que eu falo para as pessoas, você quer perceber quando eu estou mais acelerado, é quando eu falo mais devagar. É quando eu tento me controlar. Porque senão vai embora, ninguém entende nada. Mas enfim, na infância eu sempre fui isso, né? Muito acelerado, sempre gostei muito de brincar, sempre gostei muito de esporte, sempre de atividade. Tanto luta, pô, adoro esporte, falei, adrenalina, gostei muito de luta. Meus pais tentaram evitar muito tempo, então quando eu fiquei adolescente, eu comecei a praticar Muay Thai, competir, porque era uma coisa que eu sempre gostei. Massa. Até hoje tu também compete? Não, eu parei mais por causa do tempo. Não é por outra coisa não, porque eu gosto demais, sinto muita falta, muita falta. E a gente costuma brincar, né, que quando o bichinho da luta pica, tu não larga mais não. Então eu sempre gostei muito disso. E eu sempre tive eu sempre sonhei muito. Então eu tinha muita dificuldade em me centrar em alguma coisa. Tanto que quando eu fui fazer vestibular, eu fiz primeiro direito por influência familiar, como eu comentei, mas
Eu queria fazer turismo, que eu achava que eu ia ser turista. Eu tentei até engenharia mecânica, porque eu sempre gostei muito de carro, de velocidade. Eu queria administração, porque eu gostava já dessa pegada de organização, de planejamento e tudo. Gostava de psicologia, porque eu gosto muito do comportamento humano. Eu acho fascinante o comportamento humano. E aí o que acontece? Eu fui rodado em alguns No pontos. caso, o teu ambiente familiar já era um ambiente de muito estudo, uma cultura de muito estudo. Já tinha isso. Já incentivava muito a gente isso. E até em casa a gente fala que a gente é muito curioso. Então é muito comum. A gente tá jantando, começa um debate que parece que é uma discussão. Aí não, pega no Google e livro, não sei o que, papá. Pra gente chegar num consenso, porque a gente sempre foi muito curioso, então a gente debate muita coisa. São Então a quantos gente irmãos? Tem quantos enriqueceu irmãos? muito. Nós somos 3 irmãos. Eu tenho Então, uma irmã e um irmão. todo mundo curioso, todo mundo estudioso, o pai também, a mãe sempre incentivando. Incentivar. Tô te falando, dá o debate, ó. Minha mãe é psicóloga, meu pai é magistrado. Aí às vezes senta na mesa. Meus 2 irmãos também são da área do direito, empresários também. Senta na mesa, começa um debate, aí é até engraçado, porque a gente começa a debater questão de comportamento de psicologia e a área da minha mãe. Aí ela chama como especialista, a gente, não, mas não é assim, começa a debater, e puxa, não, mas tem fulano que fala isso, tem um estudo e tal. Aí a mesma coisa, a gente traz o direito, aí minha mãe, não, mas isso tá errado. Aí, não, mãe, mas é lei. Aí meu pai fica até falando, mas eu não me meto na área dela, ela quer me meter na minha. Mas o debate é sempre intenso, sentou na mesa de jantar, vai começar debate de qualquer coisa ali, vai embora. E aí, como eu te falei, né? Eita. Esse meu espírito de querer abraçar tudo, eu fui podado em alguns sentidos pela cultura mesmo brasileira, né? Tipo, às vezes eu queria fazer psicologia. Não, meu filho, isso aqui não vai dar tanto dinheiro. Eu vou fazer administração. Pô, mas tu não tem empresa, o que tu vai administrar? Eu quero fazer engenharia mecânica, mas tu não sabe nada disso. Aí eu lembro que nessa dúvida, meu pai pegou, falou, filho, você tá muito incerto. Então, enquanto você não sabe, você faz direito. E na nossa área, a gente abre um leque bem amplo. Você pode advogar, você pode fazer concurso, você pode fazer um N questões. Então, enquanto tu não sabe, faz direito. E eu acabei seguindo. E não me arrependo. Quantos anos tinha na época? Gustavo, bem novo. eu entrei na faculdade com 16. Cara, então, eu imaginei. Porque eu não tinha muita já tem um currículo bem cabeça. Entrei novo, acelerado. Então, até eu entrar no eixo, vou botar que foi lá pro 5º período, 6º período, entendeu? Que eu fui entender assim, opa, peraí, tem que organizar aqui a casa. Geralmente o influente tem essa dificuldade com agenda, dificuldade com organização. Tu também tinha essa dificuldade? Como foi que tu venceu essa dificuldade? Eu sempre tive essa dificuldade. Eu sou um cara de muita iniciativa, mas muita dificuldade na terminativa. Porque eu inicio E é uma muitos característica projetos. de dominantes e influentes, né? Eu inicio muito projeto, eu vejo muita coisa. Então, o que aconteceu? Assim como eu sempre tive essa curiosidade por causa das finanças, eu vi que era uma dificuldade minha. Então, eu sempre estudei muito sobre gestão, sobre ferramentas, sobre técnicas e tudo aquilo ali. E aconteceu várias coisas, eu fui aplicando e deixava de mão. Fui aplicando e fui deixando de mão. E passava por uma outra técnica Pomodoro, matriz SWOT, para ver, tudo eu ia verificando as técnicas. Só que tudo que eu ia aplicando e deixando, ficava um pouquinho. Sempre ia montando um remanescente que acabou moldando o meu perfil, para eu conseguir me organizar mais. Hoje tu te considera uma pessoa mais organizada. Pelas técnicas que tu foi desenvolvendo. Bem mais. Eu não me considero uma pessoa organizada, eu considero que eu fui Melhorou. treinado. Eu me treinei para organizar. Tanto que eu falo, eu converso com o cliente, até com minha esposa, eu digo, eu não considero, eu acho até que minha memória é boa, mas eu não considero. Mas eu considero organizado, porque eu tenho métodos para organizar as coisas. Método para lembrar nome, repete 3 vezes o nome da pessoa, fala várias vezes o nome da pessoa. Método para lembrar das coisas, deixa sempre no mesmo lugar. Então eu fui me treinando. E a gente entende, quando a gente passa a estudar, a gente vê muito isso, né? Que nosso cérebro não é quanto a gente ensina para ele. Ele é um pouco preguiçoso, então tem que deixar ele o mais simples possível as coisas para ele. Perfeito. Bota no lugar certinho, que ele não precisa pensar.
Isso aí é interessante porque, levando para psicologia, a base da inteligência emocional é o autoconhecimento. E quando tu fala isso, mostra que tu te conhece, mostra que tu está cada dia mais te conhecendo. Poxa, eu tenho um perfil dominante e influente, tenho dificuldade com me organizar. Então vou buscar um método, vou buscar formas para facilitar. Isso é interessante. E como que isso te ajudou com o profissional que você é hoje? Isso fez diferença. Porque, como você falou, eu tenho que treinar sempre, eu treinei muito essa parte da organização, mas em compensação, o meu lado criativo é fora da curva. Então eu consigo ver coisas muito rápidas que as pessoas não veem. Então se eu sento contigo aqui e vou conversar, me der um papel, eu tenho que estar com alguma coisa riscando. Rapidamente eu faço um esboço de estratégia, de técnica, de estrutura e tudo aquilo ali. Então depois daquilo ali, aí eu vou botar na técnica para organizar, entendeu? Isso te ajudou bastante. E Vitão, ainda nessa ordem cronológica, me fala um pouquinho, quando foi o momento que você conheceu sua amada, o momento que você conheceu Jesus, o momento que você teve essas duas escolhas preciosas. A escolha da faculdade foi maravilhosa, teu pai te incentivou. Agora a escolha de Jesus e a escolha da sua esposa. Quando foi esses momentos? Essa aí já vai tempo. Porque a gente que é cristão, a gente sabe isso. Não fui eu que escolhi, foi ele que me escolheu. E hoje eu consigo ver isso com mais clareza. Porque na juventude, eu falei, eu fui muito acelerado, graças a Deus eu tive uma boa educação. Isso me blindou várias coisas, porque eu andei em vários locais, eu fiz várias coisas erradas, mas isso me blindou e me segurou. E por muito tempo eu achava que era só a educação do meu pai, mas hoje eu vejo que foi Jesus na minha vida, me protegendo, me blindando, me direcionando para muitas coisas. E eu sempre tive um coração bom, sempre quis servir, sempre quis ajudar. Hoje eu consigo entender mais isso. E até a pessoa que ele colocou na minha vida foi a respeito disso. O nosso relacionamento, quando começou, a gente não tinha. Ela já conhecia mais a palavra de Jesus, não estava direcionada, não estava nos caminhos, mas a gente estava próximo ali. E a gente caminhou muito tempo juntos entre. Eu não vou dizer nem idas e vindas, porque a gente sempre teve um relacionamento mais longo, mas entre oscilações. Nosso Sim. relacionamento foi muito conturbado, teve muitas dificuldades, e hoje eu vejo que era falta de botar Deus no centro. E a gente sempre teve isso, né? A gente ia visitar as igrejas, ia buscar, mas não congregava. Quando a gente começou o relacionamento, ela sempre quis mais. Mulher sempre teve mais isso, minha esposa é muito sábia. Ela sempre quis mais família, ela sempre quis casa, ela Glória a sempre quis Deus. estar junto. E eu, muito jovem, não digo nem muito jovem, eu falo com uma cabeça talvez imatura, eu tava sempre na minha cabeça, não, mais pra frente a gente se junta, mais pra frente a gente se casa. é, E a gente foi seguindo, e em alguns momentos chegou até a beira do precipício do nosso relacionamento. Mas graças a Deus a gente se alinhou e continuou. E a gente seguindo naquilo ali, e eu falo que Deus tem uns planos muito, muito certos pra gente. Porque a gente até conversou com minha esposa sobre isso. Porque no momento que a gente começou a morar juntos, nós não éramos casados, nós não éramos cristãos. Era bem novo também, Vitor. Não era tão novo, mas. Porque tu foi muito precoce pra muita coisa, né? Não, 16 anos. nesse eu demorei. A gente não era tão novos. A gente já tinha, acho que 5, 6 anos de relacionamento e ela sempre querendo pra gente se juntar. E aí eu falei, não, então vamos morar junto. E na minha cabeça, morar junto era casar. E a gente passou a morar junto. E eu falo como Deus tem os planos dele. Porque quando a gente passou a morar juntos, naquela época eu não tinha Deus como centro da minha vida. E se eu tivesse colocado um anel no dedo naquela época, eu não sabia o peso disso aqui. Era igual várias pessoas, não der certo, separa. Isso não existe Não no existe. meu Também, leque hoje, eu no meu também rol. não. Mas não, isso aqui não era tão importante. Mas uma família era. Porque eu sempre tive na cabeça. Eu sempre quis ser pai, eu sempre quis uma esposa. Show. E aí acabou que ela ficou grávida. Foi interessante porque foi assim que a gente passou a morar juntos, ela ficou grávida. E aquilo ali, pra mim, era um elo que eu não ia romper. E aquele filho começou a alinhar mais a gente entre várias coisas que a gente vê que é o que o pessoal sempre diz, né? O filho traz o pão embaixo do braço.
E aquilo ali foi alinhando a gente. Quando a gente começou a se alinhar, a se juntar mais, a gente começou a buscar a igreja próximo da nossa casa. E aí a gente começou a ficar indo mais. E Deus chamando mais, Deus chamando mais, a gente começou a congregar. Eu acho até mais bonito quando minha esposa conta o testemunho do que quando eu falo de quando eu reconheci Jesus. Porque a gente vinha buscando, a gente construiu na igreja, começou a ir domingo, começou uma vez, duas, e todo domingo a gente ia, começou a ir frequente. E eu lembro que naquela época tinham vários problemas, Gustavo, vários problemas. E eu vejo muita gente que tem muito problema e eu vejo que era bobagem o que eu tinha, porque Sim. não era nenhum problema grande, eu não tinha um câncer, não tinha ninguém morrendo, não tinha nada, mas eu tinha vários probleminhas. E aquilo pesava no ombro, era uma carga tão grande que eu não conseguia pensar em nada. E a gente indo pra igreja, indo pra igreja. E aí quando foi um domingo, se eu te disser o que eu lembro a palavra, eu vou estar mentindo. Porque nesse dia, quando eu cheguei na igreja, tinha algo diferente. E eu sentei, e o pastor falava, e Eu só vinha começo. lágrima nos meus olhos. Cara, isso aí são os E melhores eu, cultos. e Até na me época, arrepiei aqui. e na época eu não era cristão, então eu chorava aqui, eu ficava tentando disfarçar, Então, pô, o que ficava que tá acontecendo comigo? O que que tá limpando acontecendo a comigo? lágrima aqui, com um pouco de vergonha. Mas eu lembro que falando a palavra, e eu sei que no momento que ele falou, quem entre nós quer reconhecer Jesus? Eu só levantei a mão, minha esposa estava junto, peguei ela no braço dela, fui eu, ela e meu filho pra frente. Glória a Deus. Daquele dia em diante, o peso não era mais o mesmo quando eu voltei pra casa. Os problemas, eu até falo pra todo mundo, que o pessoal acha, virou cristão, não vai ter problema. Os problemas eram os mesmos. Estavam lá igualzinho. Até maiores alguns. Mas o peso era totalmente diferente. E naquele momento, eu consegui ver soluções diferentes. Glória a Eu consegui Deus. deixar Deus agir de uma forma totalmente diferente. E aí, por que eu acho bonito quando minha esposa fala? Porque ela diz que ela vinha orando muito porque ela queria se reconciliar com Deus, ela queria se aproximar, mas ela sabia que ela não tinha forças para me levar. E para ela ia ser um peso muito grande. Ela tá no caminho e eu tá fora. E ela nunca me falou isso antes. E quando ela vinha orando, e ela disse naquele culto, quando eu levantei o braço e levei, ela entendeu. Foi Glória a Deus. Deus. E aí foi várias coisas se organizando. Glória a Deus. Louvado seja o nome. E isso é interessante, porque a Bíblia fala que Deus ele pega o fardo pesado e nos dá um fardo leve. E quando a gente busca Deus, é algo tão sublime, algo tão maravilhoso que, como você falou, os problemas vão continuar, os ursos vão continuar, os leões vão continuar, os Golias da vida vão continuar, mas a confiança que Deus te entrega para vencer o dia a dia, como Davi venceu esses três, nós também podemos vencer, porque a confiança em Deus, a Bíblia fala que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. E isso é maravilhoso. Meu amigo, antes de nós entrarmos nesse assunto de finanças, que é um assunto que eu estou curioso, principalmente pela parte do business, porque eu acredito que 80% do nosso público são empresários, são empreendedores. Nós temos eventos de negócios no Maranhão, imersões aqui em São Luís, em outros lugares também, só sobre negócios. Então, o nosso público é muito recheado de empresários e empreendedores. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu quero te perguntar qual foi o momento mais difícil da tua vida, que foi o momento de inflexão, que foi o momento de virada de chave. Um momento difícil, mas que tu tirou algo positivo e hoje que tu diz, Gustavo, eu tive que passar por aquilo para que hoje eu estivesse aqui. Eu tive várias curvas, né? Mas eu acho que o ponto mesmo foi o nascimento do meu filho mesmo. Porque ele faz a gente pensar diferente. E aí trazendo para os planos de Deus também, né? Como eu te falei, eu sempre fui um cara focado em plano, em estratégia e tudo. E eu tinha um plano com a minha esposa, tudo alinhadinho, isso Sim. aqui, veste tanto, guarda tanto, em tanto tempo, rentabilidade X, vai ter esse valor em tanto tempo e a gente vai continuar fazendo. E aí, quando eu tive um filho, Deus falou, o plano não é teu não, o plano é meu. E aquele meu plano embaralhou todo. E naquele momento, eu lembro que eu tive várias coisas que eu tive que observar. Eu podia, graças a Deus, eu já tinha o meu escritório de advocacia, eu já tinha minha empresa, então eu tinha um pouco mais de flexibilidade de horário, eu conseguia estar em casa. Mas eu podia acelerar muito no trabalho e um ponto que eu acabei não falando, de todas essas reviravoltas.
Quando eu e minha esposa passamos a morar juntos, e ela ficou grávida, foi no mesmo momento da pandemia. Então, pra mim, foi muita reviravolta ao mesmo tempo. 2020, Pass- 2019. 2020. Passar a morar junto com uma pessoa, que já é um desafio, você se alinhar, ter um filho, pandemia, que ninguém sabia o que era. Caraca. Naquele momento, foi uma reviravolta na minha vida, na minha cabeça, sem igual. E aí, o que eu me vi ali? Eu tinha que acelerar porque via na minha cabeça, cara, eu tenho que sustentar minha família. Mas ao mesmo tempo eu via que minha esposa precisava de suporte em casa, primeiro filho, tinha tudo. E naquele momento, o que eu senti? Eu perdi alguns contratos, porque eu não conseguia dar atenção para alguns clientes e estava num momento de crise para todo mundo. Então o financeiro deu uma balada, a gente teve que se reestruturar. Mas naquele momento eu falei, tem que fazer dar certo. Então, quando estava acontecendo tudo aquilo ali, eu estava em casa dando suporte. Eu tenho até vários vídeos fazendo reunião com criança, tudo no colo. Mas eu via que o quê? Eu tinha que inovar. Então foi um momento que eu comecei a investir mais na empresa. Nesse momento, desculpa, mas Pode nesse falar. momento, fazendo parênteses, nesse momento, tu teve algum momento de ansiedade, de começo de depressão, de tristeza profunda? Por que que eu te pergunto isso? Hoje, os remédios mais vendidos nas farmácias, hoje as doenças mais em alta são essas doenças e muitas vezes nós não estamos imunes. Muito pelo contrário. Nós temos que, a Bíblia fala que nós temos que guardar o nosso coração, porque do nosso coração procede as fontes das emoções, né? As fontes da vida. Nesse momento, Vitor, de dificuldade, porque não é fácil. Todos nós já passamos por momentos difíceis. Passou por isso também? O que que tu Tive. Não cheguei a ter depressão, faz aquela ansiedade? mais ansiedade. Eu não sei se foi nessa época, mas cheguei a ter ataque de pânico. Tá no escritório aqui, sozinho no escritório, parece que o escritório começa a te comprimir, o ar falta que dá uma respirada, medita um pouquinho aí, peraí, vamos lá. Calma. Mas teve aqueles picos de ansiedade e Cara. tudo mais, aquilo ali, tive tudo aquilo ali. Mas aquele negócio, não dava pra parar. Tinha que seguir, tinha que seguir, tinha que seguir. E aí, como eu sempre gostei, sempre fui um pouco aficionado por essa questão de produtividade, de gestão, então eu trabalhava muito algumas técnicas. Técnica de respiração, de meditação, fazer um pouco mais de exercício, melhorar um pouquinho a alimentação. E eu via que era o que eu precisava. E aí, quando eu tive que arrojar, eu passei por todos esses picos de ansiedade, mas foi um momento que eu falei, opa, tenho que dar um up na minha carreira, tenho que fazer outras fontes de renda. E foi uma virada, porque são pequenas coisas que a gente faz que geram grandes diferenças. Naquele momento eu estava só com o escritório de advocacia e foi quando eu comecei a profissionalizar a parte de finanças. Porque, como eu te falei, que eu estudava há muito tempo, nessa época eu virei sócio de uma startup de educação financeira. E é uma história legal, porque eu conheci o meu sócio da época num evento de finanças que eu vinha capacitação há muito tempo atrás. E ele até achou engraçado, porque quando começou nessa época da pandemia, eu sempre gostei de finanças, não tinha nada profissional ainda, já tinha feito até algumas mentorias, mas particular para algumas pessoas, consultorias. E aí eu olhei no Instagram desse meu amigo, contrata-se vendedor, que é outra coisa que eu gosto de venda, né? Aí ele contrata-se vendedor. Acho que tem algo dessa história. Aí eu mandei o currículo para ele. Quando eu mandei para ele, Tu? Não foi? foi, ele me ligou ali. Vitor? Eu sei ele. É teu currículo mesmo? Eu, é. Ele, tu não tem história de advocacia? Eu tenho. Ele, tu não tá advogando? Eu, tô. Ele, mas por que eu? Cara, porque eu gosto de finanças, eu acredito na tua empresa e eu gosto de vender. Eu acho que pode ser um negócio legal. Ele, pois vamos. Aí eu comecei a trabalhar com ele como vendedor. Aí quando eu tava na venda, ele viu que eu tinha um currículo, aí eu comecei a ministrar alguns treinamentos. Depois que eu ministrei alguns treinamentos, a gente começou a alinhar mais, aí eu me tornei sócio com ele. Mas aí acabou que o projeto não seguiu muito mais pra frente, a gente já passou, acho que quase 1 ano e meio, 2, porque nós tínhamos projetos paralelos, então não era o nosso core business na época, e a gente acabou se direcionando, mas a gente já faz muita parceria até hoje. Cara, massa. E foi essa virada, porque foi o primeiro contato profissional que eu tive com as finanças. E dali pra frente eu comecei a montar muita coisa, estruturar muita coisa. Eu acho que ali foi o ponto de inflexão. Então, quando meu filho nasceu, que foi tudo isso que foi acontecendo ao mesmo tempo. Perfeito. Sem eu nem perceber. Levando ainda pra essa área emocional, por que o dinheiro é tão emocional para as pessoas?
Vamos lá. É uma questão cultural. A gente não foi educado a cuidar do dinheiro. E foi até um dos pontos que eu entrei nas finanças por causa disso. Porque eu vi, se eu advogar, eu vou tratar muita gente. Se for médico, eu vou cuidar da saúde. Se for nutricionista, X. Mas todo mundo vai precisar de dinheiro. Todo mundo vai precisar de dinheiro em algum momento, não. O tempo todo. Então, se a gente não soubesse cuidar do dinheiro, não ia fazer diferença. E nós, brasileiros, não fomos educados para cuidar do dinheiro. Nossa educação foi o quê? A gente tinha que ir para a escola, a gente tem que fazer uma faculdade, é uma imposição social, e eu recomendo muito, mas é uma imposição social. E quando sair, você tinha que trabalhar para alguém e fazer vários financiamentos e torcer para pagar isso antes de morrer e sobreviver para uma previdência. Isso foi o que a gente foi educado. Então, por que a gente tem um bloqueio com o dinheiro, uma ansiedade com o dinheiro? Porque a gente não sabe o futuro. Então, várias pessoas eu converso, me fala daqui a como tu vê tua vida 10, 20 anos. A pessoa não consegue ver porque Tem ela até tá... medo de planejar isso. Então, a gente traz muito dessa ansiedade. E tudo aquilo que você tem medo, você repele, você afasta. Então, você tem a gente tem muitos bloqueios de frases culturais que as São as pessoas crenças, dizem, né? crença Dinheiro é do limitante. diabo, e dentre outras, né? Então, todas essas crenças limitantes, toda essa cultura que a gente tem com o dinheiro, faz a gente ter afastar ele, direta e indiretamente. E a maioria das pessoas não percebe. E aqui, eu tô te botando aqui, todas as pessoas, em todas as áreas. Fulano, não. Tem empresário que tem bloqueio com dinheiro, tem seletista com bloqueio de dinheiro, tem concursado com bloqueio com dinheiro. E as pessoas que começam a tirar esse bloqueio são aquelas que começam a crescer um pouco mais. Interessante porque o Robert Kiyosaki, no livro Pai Rico, Pai Pobre, ele traz o conceito de roda dos ratos. Me conta um pouco sobre essa roda dos ratos. O conceito todo mundo se identifica muito com a sociedade, como eu falei desse ponto. Porque o que é a roda dos ratos? O ratinho ele está sempre correndo, mas ele não sai do lugar. Então o que acontece? O brasileiro médio, ele trabalha. Aí ele trabalha muito, porque ele quer mais dinheiro. Só que ele se endivida, porque ele não tem organização. Então ele trabalha para pagar a dívida. Aí ele paga a dívida. Só que aí não sobra dinheiro. Então ele tem que trabalhar mais. Então ele pega, trabalha mais. E o dinheiro não dá. Aí ele faz outra dívida. E aí ele fica trabalhando, faz dívida, trabalha, faz dívida, trabalha, faz dívida, trabalha, faz dívida, trabalha. E não sai do lugar. E esse é o brasileiro médio. O cara que sai da curva é aquele cara que entende que ele tem que trabalhar duro, mas ele tem que trabalhar de forma inteligente. Interessante também que nesse mesmo livro ele traz o conceito de outro livro que é O Homem Mais Rico da Babilônia, que é o conceito de você guardar 10% do que você ganha, é como se você estivesse se pagando. Me conta um pouquinho também sobre esse. Ó, eu acho legal esse conceito, Gustavo, porque esse do se pagar, a maioria das pessoas não se paga. Sim, Toda vez que eu falo investir, a pessoa, o que sobrar eu vou guardar. perfeito. Dinheiro não sobra. Dinheiro não sobra. Eu costumo dizer que dinheiro é igual água. Se você não der um caminho para ela, ela vai para algum lugar. Pega uma construção, se tem um vazamento no teto, 1 hora essa infiltração vai para algum lugar. Assim a água. Mas se você pega e direciona para ir para a canaleta, para descer, para reutilizar, a água tem um destino. Mas a maioria das pessoas não tem esse direcionamento para onde vai o dinheiro. E o que acontece? Vai muito desse bloqueio que as pessoas têm com o dinheiro, né? Quando você direciona o dinheiro, ele vai para o caminho certo. Você falou de guardar, né? Sim, De se pagar. O conceito de se pagar, se você entender como um amor próprio, você vai conseguir fazer. cara, interessante. Porque o que acontece? Você guarda o que sobra. Dificilmente vai sobrar, que a gente já entrou nesse conceito. Só que se você entende que o que sobra é o que você está se pagando para pagar o seu futuro, e você não guarda aquilo ali, você não está pensando no seu futuro, você não está pensando em você. Então por que é amor próprio? Primeiro eu. Até a própria Bíblia fala. Sim. Amar o teu próximo como a ti mesmo. E as pessoas querem amar o próximo sem amar a si mesmo. Então, se eu tenho amor próprio, eu faço essa reserva, eu me pago, eu pago as minhas contas, e o que sobra, e incrível, quando eu falo isso, quando você se organiza, aí sobra. Aí você faz o resto. Interessante. Interessantíssimo isso. E
também tem a questão do consumismo, que isso atrapalha muito as pessoas. Eu percebo que muitas compras, na verdade, nós que sabemos de venda, a gente sabe que 95% das vendas é emocional. E nós sabemos também que existem gatilhos de persuasão que induzem a pessoa a gastar, a consumir. E o consumismo tem atrapalhado muitas pessoas. O que tu acha? O consumismo é interessante porque a gente vai falar bastante sobre isso, de comportamento com as finanças. O consumismo é reflexo de falta de autoconhecimento e ausência de alguma coisa. Show de Por que bola. alguma coisa? Eu não sei o que está faltando para ti, mas normalmente as Show. pessoas, a compra compulsiva, o consumismo, normalmente ele é alguma coisa uma ausência que você tem dentro de você, entendeu? Tu quer preencher um vazio. É mais Exatamente. ou menos isso, Todas né? as vezes que você está com esse vazio, você preenche como? Compras, vícios, bebida, Comida, né? droga, Muitas pessoas sexo, comida também. comida. Pô, eu tô ansioso. Aí eu vou comer. Eu tô ansioso. Eu vou comprar. Normalmente as pessoas identificam mais com mulher. Ah, compra compulsiva. Porque às vezes pode ser falta de um relacionamento em casa, falta de um relacionamento afetivo parental, alguma coisa do tipo. Então ela tenta suprir algo que falta com compra. E Vitão, qual é o erro financeiro mais comum nas pequenas e médias empresas? Eu acho que o que tu falou, do autoconhecimento, que é comportamento. O empresário, ele tem alguns pontos que são padrão que fazem a diferença. Porque o que acontece? Eu vou te falar aqui de experiência própria, porque eu não vou ter dados específicos. Mas 95% dos empresários que eu conversei, ele sabe do business dele. Ele conhece. Só que ele confia no feeling dele. Entendeu? Às vezes aquilo ali é um pouco do ego, às vezes é insegurança, às vezes é falta de conhecimento mesmo. Mas ele traz muito do feeling dele. E o feeling não serve para gestão, porque ele falha. Então, ou seja, quanto mais claro tu tem a tua gestão, menos tu falha. Até um pouco do que a gente conversou mais cedo sobre o cérebro organizar. Se eu tento pensar em tudo, eu vou falhar alguma coisa. E o empresário centraliza muito, ele tem dificuldade de delegar. Por quê? Não tem processo, não tem gestão clara. Sim. Então isso traz tudo isso, eu acho que é um peso muito grande dele não se conhecer, porque o que acontece? Empresas, se você vê principalmente as que crescem, elas têm um nível de endividamento controlado. E às vezes o empresário, por falta de conhecimento, por falta de cultura, ou por não se conhecer, ou não quer fazer dívida. Porque ele é acostumado, ou já teve um trauma, ou já fez uma dívida mal estruturada. Mas quando ele conhece e traz estrutura, ferramenta, metodologia, aquilo ali. Eu acho que a maior falha seria essa, falta de metodologia, ferramenta e conhecimento. Certo, certo. O que uma boa gestão financeira pode mudar em uma empresa? O que uma boa gestão financeira? Porque a maioria das pessoas olha para o número, olha para as finanças. As finanças acabam sendo reflexo, e é muito importante. Mas o principal é a qualidade de vida. O que é muito comum você ver hoje, empresário assim, pô, tô muito corrido, tô sem agenda, tô agoniado. E até um ponto que eu falo sobre não ver a solução. Lembra que eu falei da minha conversão, que às vezes eu tava com muito problema e eu não conseguia resolver? Quando eu botei Deus na mesa, as coisas ficaram mais claras. E às vezes o empresário ele tá muito preso, tá muito tenso, ele não consegue ver nenhuma solução que está na frente dele, porque ele está muito angustiado. Então, quando você traz a gestão, é para você ter tempo de qualidade, para você ter clareza de estratégia, para você visualizar e ter o quê? Previsibilidade. Porque o empresário, ele não pode viver mês a mês. Ele tem que avaliar sempre a gestão dele de forma horizontal e vertical. Ele não pode olhar mês a mês. Ele tem que olhar ano a ano. Mas ele tem que acompanhar o mês a mês ali para ver a gestão dele também. Aquilo ali vai fazer a diferença para ele. Tem a máxima que o caixa é rei. E de fato, né? Como é que tu me explica isso? Faturamento é vaidade. Métrica de Lucro, vaidade. lucro é visibilidade, caixa é rei. O que acontece? Lucro é previsibilidade. Previsibilidade. E caixa é rei. Por quê? O empresário que olha para o faturamento, cara, quer crescer. E é isso aí, a gente vê loja quebrando. O cara tem uma loja, fatura vários
Total dígitos. vaidade. Aí ele, pô, vou botar 2. Só que quando ele bota a segunda, o faturamento pode até acompanhar, mas o lucro às vezes diminui. Interessante tu falar isso, porque é tão óbvio para nós que já temos um acesso de conhecimento, um nível de consciência, é tão óbvio, mas esse tão óbvio é tão escasso para a maioria dos empresários. E muitos empresários, eles estão até bem, mas a vaidade. Tem um grande autor de livros e consultor, Jim Collins, autor de vários livros, e ele fala muito sobre isso, que o líder de nível 5, que é o líder mais top na visão dele, é um líder que tem humildade. E a humildade não é ser apenas uma pessoa simples, uma pessoa, às vezes, que se veste mal, como alguns pensam e erram o conceito. Humildade é você ter humildade para reconhecer, para tomar cuidado com suas decisões. E essa questão do faturamento deixa a pessoa meio que soberba. Ah, minha empresa fatura tantos milhões, tantos mil, mas não tem noção do que é o lucro, do DRE da empresa, do caixa da empresa. Aí começa a se atropelar. E é legal o conceito que você começou, né? Que o caixa é o rei. Porque até nesse nível de conhecimento, quando você trabalha com pessoas que têm um nível de conhecimento maior, você tem um ego que é mais difícil de trabalhar. Mas eu faço um desafio bem aqui, quanto a essa questão de caixa. DRE, ele é demonstrativo de resultado. Só que ele induz ao erro. Porque às vezes tua empresa vendeu X, mas não entrou X no caixa. Então eu faço o desafio de empresários bem aqui, que o DRE bate com o fluxo de caixa bancário. Porque o cara tem um DRE, às vezes está um faturamento legal, mas ele está recebendo parcelado, ele tem um nível de investimento que não está computado. E aí o que acontece? O resultado está lindo no papel, mas quando vai ver na prática, o caixa está faltando. E aí o cara expande baseado naquele relatório. E aí ele cresce, cresce. No papel, na teoria, em 2, 3 anos, ia bater e ele ia expandir muito. Sim. Mas se o caixa quebrar no meio do caminho, o que vai acontecer? O fluxo vai cair e a pessoa se endivida. E aí que começa. Por isso que eu falei, o empresário ele tem que saber se endividar. Quando ele não sabe se endividar, ele se mete os pés pelas mãos. Que legal, me explica isso. O empresário saber se endividar. Como que seria o saber se endividar na tua visão? Ter a previsibilidade do retorno do investimento. Perfeito. Com a extensão da dívida. Muita gente se preocupa muito com a dívida às vezes. Mas, ou seja, a dívida inteligente, ela te faz crescer. Isso aí que é o famoso dívida de alavancagem? Dívida de alavancagem. O que acontece? Eu vejo que esse conceito, desculpa te interromper, eu vejo que esse conceito muitas pessoas utilizam, mas poucas sabem de fato o que é dívida de alavancagem. Vamos lá. Por exemplo, eu vou pegar um dinheiro aqui no banco, mas eu vou consumir esse dinheiro com prazeres, com viagens, mas ele não quer investir no negócio. Aí ele fala que é uma dívida de alavancagem. O que tu quer me dizer? Não, aí é longe, isso é dívida de vaidade. Eu vou trazer um conceito aqui de fórmula da riqueza. Eu vou tentar ser bem didático para ver se a gente consegue. É mais fácil no papel. Sim. Mas o que é para entender a dívida estratégica, depois a gente vai falar da dívida de alavancagem. O brasileiro médio, a conversa vai sempre encaixar. Lembra que eu te falei que eu guardava o dinheiro no banco, o banco usava meu dinheiro? O brasileiro médio tá dando dinheiro pro banco. Ele pega dinheiro com o banco sem estratégia, igual você falou, para fazer coisas pessoais. Ele guarda dinheiro no banco e o banco tá pagando ele 0,5, 0,4. Se você pegar um fundo bom no banco, talvez 1%. Aí ele tá deixando esse dinheiro. O banco tá pegando esse dinheiro, tá emprestando pro empresário. O empresário, se ele não se planejar, ele vai pegar isso a 3, 4, 5% ao mês. E na vista das pessoas é muito ruim. O empresário bom vai pegar 2, 1,5. Aí, mas ele está pagando 5% ao mês. Tranquilo. Mas esse empresário está vendendo um produto para aquele cara que deu dinheiro para o banco. E ele está lucrando 30%. Então ele pegou o dinheiro do cara, que está recebendo do banco a 0,8%, está pagando 5% para o banco e está lucrando 30% em cima do dinheiro desse cara. Se você pegasse na teoria, era o mesmo dinheiro do cara que passou. Isso é a estrutura do endividamento inteligente. Porque se ele pega a 3 e lucra 15, 20, 30, ele está crescendo.
Se ele usar o caixa próprio dele, ele pode ficar sem caixa na empresa e pode se atrapalhar. E ele limita a fonte de crescimento. Por quê? Está limitado ao recurso dele. Sim. Então é assim que os empresários fazem dinheiro. A dívida de alavancagem é você entender como pegar esses juros menor. Lembra que eu falei 5? O cara entender como conseguir pegar a 3, 2, 1. A gente tem estratégia que a gente usa que a gente consegue pegar juros mensal a 0,5, 0,8. 0,5. 0,5. Eu vou já contar um caso de um exportador agrícola, de um produtor de café. A gente fez uma estrutura que daria para mudar muito a realidade dele. Então você pega aquilo ali, injeta no negócio e dilui isso em 5, 10 anos. Ah, não quero fazer dívida longa. Você está pagando a 0,5, você está ganhando da inflação, está ganhando de renda fixa e está injetando num negócio. E se teu negócio não está lucrando, detalhe, não é faturando, lucrando 20, pelo menos 15%, que é um lucro baixo para uma empresa, então tá ruim. Mas ainda assim é bom, porque tu tá com 0,5. Entendeu? Perfeito, perfeito. Vou te trazer só esse case pra gente seguir nesse ponto. Existia um produtor rural, que eu atendia ele exportava café. Todos os anos ele fazia um financiamento agrícola para produzir o café. Produzia o café, vendia o café, pagava. Só de juros, ele pagava em torno de 300 a 400 mil ano. Certo? Mas ele precisava do dinheiro para produzir durante o ano e vender para gerar o lucro. A gente montou uma estrutura porque ele tinha uma capacidade financeira pessoal que dava para colocar em garantia e fazer algumas operações. Ele conseguiria um capital que produziria o mesmo ano, com carência de 3 a 5 anos, e a taxa que ele ia ter que ficar, porque a garantia dele era mais sólida, era renda fixa. Sim. Então, ou seja, o dinheiro dele ia ficar parado, rendendo a renda fixa, e a taxa que ele ia pagar era renda fixa. E ele ia levar 3 a 5 anos de carência para pagar. Aí que eu falei, pessoal, a gente bate cabeça se for calcular rápido os números, já é legal. Mas o que acontece? Todos os anos ele pagava 300 a 400 mil só de juros. Todos os anos, só para produzir, porque era safra milionária. Sim. Também, né? Mas se você deu um ano 300 mil, outro ano 300 mil, terceiro ano 300 mil, ele poupou 300 mil. 1 milhão em 3 anos quando ele começasse a pagar. Sim. E a garantia dele estava rendendo. Então ele teve redução de juros, ele teve alavancagem de patrimônio e ele teve redução de dívida. E isso num ciclo, já que a gente está falando de produção agrícola, pequeno, de 3 anos. Se a gente vai falar de 5, 10, 15 anos, qual o impacto isso vai dar? Ah, mas isso é para grande produtor. Essa mesma estrutura, essa mesma ideia serve para o pequeno e médio empresário, serve para o produtor de outras áreas, entendeu? Só que o que acontece? Eu costumo falar que tem estratégia para tudo, para todo mundo. Mas tem que ver o que encaixa para cada pessoa. Aí é aquele ponto da gente ver como é a estrutura da pessoa, entender, para colocar. Perfeito, perfeito. Então, eu realmente... É tanto assunto maravilhoso que a gente fica querendo ouvir mais, querendo ouvir mais, querendo ouvir mais. E isso realmente é muito importante para o empresário. Eu vejo que o empreendedor, quando ele está iniciando, ele entende que ele precisa percorrer um caminho de aprendizado. Ele precisa aprender um pouco do que é marketing, muito do que é venda, muito do que é gestão, liderança, finanças. Então, o empresário ele é um eterno estudante. E essa área é uma das áreas mais importantes, com certeza. Meu irmão, nós já estamos chegando no final, mas antes eu quero que tu me fale um pouco sobre esse livro, o final do primeiro podcast com o Vitor. Porque é tantas perguntas que vamos ter o segundo episódio com o Vitor, o terceiro episódio. Pode até fazer um quadro. Pô, dá pra gente fazer um quadro semanal aí. Cara, é muita finanças. Pergunta. Não, tem muita coisa pra gente falar de finanças. É muita coisa assim, ainda mais quando se trata de empresa, por exemplo. São muitas dúvidas, eu tenho certeza que a pessoa que chegar a assistir esse podcast, ela vai dizer, cara, eu não sabia disso. Cara, que informação. Aqui é um podcast, não, aqui é uma aula, aqui é uma mentoria para você aplicar na sua empresa. E olha só que beleza, as leis do lucro. Gostei das leis, as leis do lucro. Vitor, me fala um pouquinho sobre esse livro. Conselhos diretos para alcançar o sucesso financeiro empresarial.
Esse livro aqui, Gustavo, é um best-seller do Amazon. A gente fez, certo? Eu sou coautor dele. E que a gente juntou vários consultores financeiros empresarial do Brasil para a gente verificar o que o empresário está errando, o que ele precisa saber. Isso aqui é um manual. Certo? Então aqui você vai ter conceitos Cara, que de massa. finança, de gestão, de comportamento, para saber como fazer. Um conselho, como eu falei, bem prático, eu estava conversando contigo no começo. O que aconteceu? Como todos os autores são planejadores e consultores financeiros empresariais, Sim. os conselhos são bem práticos, porque às vezes a gente vê muita coisa da teoria e a gente se atrapalha um pouco na hora de organizar. Então aqui é bem direto mesmo, bem claro. Massa. E é legal porque tem aqui, realmente uma leitura bem direta Bem leve. e que você dá vontade de ler, dá vontade de você realmente colocar em prática no seu negócio. Eu ia, ó, puxando um pouquinho mais o gancho, sei que a gente tá no caminho pro final, a respeito do empresário, né? A gente estava comentando essa questão de estrutura de longo prazo. Eu estava lembrando de uma fábula. Não sei se você conhece do burro, do prisioneiro e do rei. Sim. Você conhece essa? Conheço, mas faz um tempo que quero que tu me atualize um pouco mais. Ela é interessante. Havia um prisioneiro que estava condenado à morte. Ele estava na prisão e ele ia morrer no dia seguinte. E aí ele se encostou perto da cerca e começou a conversar com o burro. Conversou. Aí o soldado revelou, rapaz, esse cara tá ficando louco. Ei, o que tu tá fazendo aí? Aí ele falou, não, a minha família, a gente vem de uma linhagem de educadores de burro. A gente ensina burros a falar. História ali. Sim, meu pai, meu avô, todo mundo fazia isso. Aí o soldado, Foi, falou pro rei. Rei, aconteceu isso, aquilo outro, tem um prisioneiro que vai ser executado que faz isso. Aí o rei pensou, eu tenho dinheiro, eu tenho mulher, eu tenho casa, eu tenho propriedade. E todo mundo tem. Mas ninguém tem um burro falante. Chama esse cara aqui. Aí o rei chamou. É verdade que você ensina burro a falar? Você é encantador? Ele, sim, é da minha família. Toda a nossa descendência a gente sabe fazer isso. Aí ele, você tá falando sério? Ele, tô. Pois eu vou fazer o seguinte. Se você ensinar esse burro a falar, você vai ter 1 ano para ensinar ele a falar. Mas se ele não falar, eu vou te matar de forma lenta e bem sofrida. Você tem certeza? Ele, tenho, eu ensino o burro a falar. Ele, tá bom. Aí quando ele voltou na prisão para ser solto, um colega de cela dele falou assim, ô fulano, eu te conheço desde a infância, tu não sabe fazer burro falar. Por que tu aceitou esse acordo? Aí ele falou assim, em 1 ano, o burro pode morrer, o rei pode morrer, eu posso morrer. Às vezes, a gente só precisa ganhar tempo. E essa é a vida do empresário. O cara não olha que às vezes ele tá muito preocupado. Às vezes tu só tem que ganhar tempo, igual numa pandemia ou qualquer outra coisa. Isso aqui é muito interessante para as pessoas entenderem, né? Show de bola, até mesmo no processo. Às vezes o cara recorre mais um pouquinho, até a última instância. Eu como advogado, a gente ganha às vezes um cansaço. Pô, vai protelar quando é interessante. Tem que ter estratégia para tudo. Tem que ser estratégico. Eu lembro disso perfeitamente. Eu passei um tempo também em uma área com uma prefeitura e a gente fez basicamente isso. E realmente tem momentos que a gente precisa ganhar tempo. Alguns assuntos vai postergando, vai adiando, vai. E assim é a vida. Meu irmão, para encerrar, eu quero que você conte aqui uma mensagem de impacto, algum conselho, alguma história também, talvez, para as pessoas que estão te acompanhando. Esse é o primeiro episódio com o nosso amigo Vitor. Eu tô aqui cheio de perguntas. E assim, a gente vai olhando. Quando eu olhei o relógio, eu disse, não acredito. Já passou mais de uma hora de. Não acredito. A gente fica, poxa, cara. Eu te falei que ia ser pouco. É muito rápido. Meu irmão, mande uma mensagem aqui pro seu público. Vou dar um recado rápido aqui pro público. Eu queria que você entendesse. A primeira coisa é a gente ter conhecimento. A Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará. Você entender a extensão dessa frase, a extensão desse ensinamento, você vai aplicar em todos os leques da sua vida. Quanto mais você se conhecer, quanto mais você conhecer a sua empresa e, acima de tudo, quanto mais você conhecer Deus, colocar Ele perto, mais próximo você vai ficar dele. Deus, Ele está o tempo todo com a gente. A gente é que olha Ele de uma forma diferente. Quando você está longe, você olha Ele pequenininho. Quando se aproxima, você consegue ver a grandeza e os detalhes dele. E quando Ele está junto na mesa, a gente cristão, a gente conversa que Ele sempre entra na mesa. Ele sempre entra na conversa. E quanto mais você colocar Ele perto, Ele é o dono da obra.
Ele sabe o começo, ele sabe o meio, ele sabe o fim. Ele sabe coisa que você nem sabe. Então coloca ele na frente, as coisas vão começar a andar. Glória a Deus, meu irmão. Deus abençoe. Parabéns aí pelo podcast maravilhoso. Que Deus te abençoe. E logo, logo nós teremos os próximos episódios com o nosso amigo Vitor, para que nós possamos nos enriquecer ainda mais desse assunto que é de suma importância para nós empresários. Você também que está interessado em ter uma consultoria personalizada com o Vitor, como é que eles fazem para te encontrar, Vitor? Pode entrar no meu Instagram, vitor.licar, certo? Lá tem o meu contato. Lá você pode ter a consultoria, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. A gente tem mentorias com acompanhamento. O que eu posso lhe falar? Em 3 meses, eu consigo transformar 3 anos da tua vida. Mas eu preciso da decisão tua. Porque a maioria das pessoas está presa no que elas, na situação que elas estão. Quando o que depende delas é a decisão que elas têm que tomar. Às vezes você tem que acreditar. E aí eu posso até falar, Gustavo, que tipo, uma vez eu fiz uma avaliação há pouco tempo atrás, eu tenho mais de 100 mil em capacitação comigo. E eu percebi que toda essa capacitação fez a diferença de eu chegar onde eu cheguei. E as pessoas têm medo de investir nelas mesmas. Meu irmão, vai dar certo, estamos juntos. E você procure nosso consultor financeiro, advogado, esse homem talentosíssimo que com certeza vai ser usado por Deus para fazer você prosperar na sua empresa abundantemente. E até a próxima, Vitão. Obrigado, meu irmão. Sucesso. Meu irmão. Valeu.